Júnior Pedroso, com o empresário do Gabigol. Tá difícil a situação do Gabigol, né, Mauro? Porque se o Flamengo vai liberar só com compensação financeira, se o Flamengo, ou com troca de jogador, que foi uma informação que você trouxe, o Júnior Pedroso sente que é um momento complicado ou não? Assim como o Gabigol, parece que ele acha que o Gabigol ainda tá cheio de moral no mercado. A questão do Júnior é o seguinte, surgiram aí uns rumores de que o Gabigol, eles estariam brigados, que o Gabigol ia resolver sozinho a vida dele. Ontem teve uma reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo para aprovar os uniformes para o ano que vem. E aí até lá esse assunto foi discutido. Não, parece que brigaram. Aí eu fui atrás, saber se realmente tinha algum problema do empresário com o jogador. Ele desmentiu, falou que não. Ou seja, continua fazendo o trabalho dele, atendendo o jogador. Até ele frisou que ele, desde quando o Gabriel tinha 14 anos de idade, ele era o agente do jogador e continua. E sobre o contrato, ele falou, olha, se não tem pressa. Se não for agora, termina o contrato no final do ano e ele segue. Ou seja, vai esperar. Vai estar procurando um caminho, mas se esse caminho não surgir agora, ele vai esperar. Enquanto isso, ele fica fora do time do Flamengo, porque eu não sei até que ponto isso pode ser interessante para ele. Porque ele fica sumido, né? Treina, mas não joga, não aparece, não mostra futebol. Não me parece também muito bom para ele. Mas vai fazer o quê? Vai para onde? Né? Até porque, para ele sair, agora o Flamengo exige uma compensação. O clube que vai contratá-lo pode tê-lo em alguns meses sem ter que pagar essa compensação ao Flamengo, acertando diretamente com ele. E mesmo que um clube da Série A ofereça algo, o Flamengo pode dizer não. Fala, não quero mais, não quero reforçar um rival. Então, eu ofereci X, eu quero 2, quero 3X, e viabilizar o negócio. Então, o Gabriel não tem muita opção a não ser esperar, ter calma, ter paciência e aguardar o momento que ele possa seguir outro caminho. Ou repensar, caso a proposta esteja de pé, né, que o Flamengo fez de renovação, repensar a respeito disso e reabrir uma negociação que me parece, nesse momento, algo muito distante de acontecer. Agora, Mauro, uma pergunta que eu te faço. O Gabigol, se ele não sair, porque a justificativa do Marcos Braz é que ele foi afastado para facilitar uma negociação, para ele não chegar aos 7 jogos pelo Brasileiro e poder defender um outro time no Campeonato Brasileiro. Foi essa a justificativa. Suponha, não teve ninguém disposto a levar o Gabigol pagando ao Flamengo, que é o que parece que vai acontecer. Não apareceu ninguém, nem da Europa. Você acha que aí ele joga normalmente no Flamengo até o fim do ano ou o Flamengo afasta ele para botar ele numa geladeira? Vai depender do que vai acontecer, né? Se o Flamengo achar necessário, pode requisitá-lo. Ele está recebendo salário, jogador do Flamengo. Se o Flamengo amanhã achar que precisa dele de alguma forma, vai, relaciona e põe para jogar. A decisão é do Flamengo. Ele é funcionário do Flamengo, ele tem um contrato em vigor. Mas você acha que tem o risco do Flamengo deixar o Gabigol numa geladeira? Tá bom, você não vai pra jogo, você vai ficar... Não, né? Difícil. Não sei, isso vai depender muito das necessidades também. Se precisa do jogador, então tá lá treinando. Ele treina normalmente no grupo, não fica afastado, não tem nada. Ele só não está sendo relacionado para esses 2 jogos. O jogo passado e o jogo de amanhã. Ele está fora. Mas aí é um fato novo, né? Aí vai depender muito do que vai acontecer. Para ele, o ideal seria sair agora, porque ele vai ficar parado ali, jogando nada ou pouquíssimo, se jogar durante 6 meses. Ele não fez nada esse ano. Ano passado jogou mal. Esse ano, praticamente, não teve uma atuação que merecesse elogios. Aí vai passar todo o segundo semestre parado. Será que isso é bom para quem tem que negociar um contrato? Você não está jogando, você não está mostrando futebol, até porque pairam sobre ele as dúvidas inerentes a um jogador numa fase tão ruim como ele vem vivendo. E tem a questão também do julgamento, do recurso, né, que ele está jogando sob efeito suspensivo. Então, quando acontecer o julgamento, se ele for absolvido, ótimo. Mas e se ele tiver a punição mantida? O clube contrata, anuncia ele e daqui a pouco, olha, não pode jogar. E até mais do que isso, né, Mauro? Antes do Vamp perguntar, ele também não tem mais clima no Flamengo. Não. O clima ficou péssimo para ele no Flamengo. Aliás, os caras tentam abafar e tudo, mas é claro que quando apareceu o negócio da camisa do Corinthians, ninguém gostou dentro do clube. Você acha que os jogadores gostaram? Porra, no momento que o time está tentando aí uma reação e tal, aparece uma história daquela. É evidente que não. Eu fico no Ninho lá fazendo a matemática, né? Aí, ó, o salário do Gabigol, 1,5 milhão, né? Mais ou menos, né? O Flamengo ofereceu 50% a mais, né? 750 mil, então ia para 2 milhões e 250, um exemplo. Se for isso aí o valor. Você pega 750 mil a mais e dá por 12, dá 10 milhões de reais. 1,5 milhão de dólares. O Gabigol e o staff dele não vai... Se aparecer quase 2 milhões de dólares. Quase 2 milhões de dólares. Se aparecer alguém aqui agora para dar 10 milhões para o Flamengo, 20, eles não vão topar, que eles vão querer o dinheiro para eles. Eles não vão topar, eles vão ficar
Eles vão ficar aí até dezembro, porque... Você acha que o Gabigol quer porque quer uma luva? Ele vai exigir uma luva. Ele calculou, esse cálculo que eu fiz, eu fazendo, que não sou staff, não estou dentro do escritório, tu compra um jogador por 2 milhões de dólares de 26 anos? Não. No mercado? Tá bom, o Gabigol vai querer uma luva aí de mas o Gabigol não tem, mas o Gabigol não tem moral nenhuma pra exigir nada agora. O Flamengo tudo bem, mas tem outros clubes que vai e compra, que aposta. Mas não é assim que ele tá pensando, nem. O empresário dele, pela entrevista que ele deu, né, no Sport TV. A postura... Vocês acham que algum clube botaria uns 30 milhões de reais pra ter o Gabigol hoje? Não. Além do salário de 2 milhões e 200? Não, isso é difícil, mas ele pode colocar. Eu vou, mas eu quero luvas diluídas no salário. Vai apostar nisso. Aí você falou o seguinte, quem vai dar 4 anos? Quem der 10 milhões de reais, sei lá, 10 milhões, 1 milhão, 5 milhões de dólares, 7 milhões, vai dar os 4 anos de contrato. Você não vai comprar um jogador, dar uma luva de 7 milhões, vai dar um contrato de 2 anos. Sim. Os 4 anos ele vai ter. Os 4 anos ele vai ter. Eu acho que falta um pouco de... Ele tá no Rio de Janeiro, a praia dele tá falando. Eu acho que falta um pouco de simancol pro Gabigol. Mas não adianta, falta um pouco de simancol. Ele tem que enxergar a fase que ele tá vivendo. Eu só ouvi uma coisa assim, bem, não dá pra saber, é um si. Vocês acham que o Gabigol pode ser um novo Luan? Não. Nunca mais jogar? Não. Eu não acredito. Eu acredito que ele vai jogar em outro lugar. Tem que pensar. Porque o Corinthians pagou um caminhão de dinheiro pelo Luan, Corinthians, de novo. O Corinthians comprou pagou um caminhão de dinheiro pelo Luan, depois repassou, e o Luan murchou. Mas a história do Gabigol é diferente. Eu acho que o Luan ele só jogou em um clube por pouco tempo. O Gabigol, ele sempre jogou bem no Santos. Ele jogou bem no Flamengo por 3 anos. Eu acho que é diferente. Mas 1 ano e meio que ele não... Sim, mas eu acho que comparar o Luan já é Não é comparar, não. Não, é uma pergunta mesmo, é uma pergunta então, mesmo. Eu não... Mas quem for investir essa grana, talvez pense nisso. Fala, 1 ano e meio que o cara não joga, pô. Cruzeiro, Palmeiras... Tem que tomar um certo cuidado. É difícil. Mas vou fazer uma pergunta assim. Você acha que aqui no Brasil tem algum time que chega assim em dezembro e dê 8 milhões de dólares pelo Gabigol, 10 milhões de 4 anos de contrato? Que ele quer sai luva. Eu acho que nenhum clube vai aceitar pagar uma luva de 30 milhões pro Gabigol. Ou ele diminui o salário, aí sim. E, ele querer 2 milhões e 200 mil de salário. Ele acabou de recusar um aumento de 50% na Mas para um ano, né? Sim, mas é um aumento de 50%. Ele poderia contrapropor, tá bom, faço o contrato, se eu atingir tais metas, você renova automaticamente. Se eu jogar X% das partidas, se eu fizer tantos gols, você renova. E a condição vai ser essa aqui, com o IPCA corrigido, meu salário por mais de 3 anos. Sabe por que ele faz isso? Se eu fizer tantos gols, eu quero luvas. Ele poderia fazer uma contraproposta, ele só recusou. Sabe